Hello guys, cá estou eu novamente com mais um vídeo no nosso canal Inglês na Ponta da Língua. E eu queria falar um assunto sério com vocês. Tipo, você já parou para pensar ou para responder a essa pergunta que é título desse vídeo? O que significa ter um bom vocabulário em inglês? O que é ter um bom vocabulário em inglês? Você já parou para pensar nisso? Se você for como a grande maioria dos estudantes de inglês, ou como o Denilson, na década de 90, quando ele começou a estudar inglês, você vai dizer que ter um bom vocabulário em inglês é saber um montão de palavras em inglês. Mas o que significa saber um montão de palavras em inglês? E aí você vai atrás e descobre algumas teorias, ou uma teoria que diz assim: se você souber as 2.000 palavras mais comumente usadas no dia a dia da língua inglesa, você será fluente em 80 a 85% das situações em que o inglês é falado. Você sabia que essa teoria é uma grande furada? Sabe por quê? Eu, quando ouvi isso pela primeira vez, lá na década de 90, eu fui dar uma olhada no meu vocabulário e eu vi que eu sabia muitas palavras, mas ainda assim eu não me sentia confiante ao falar inglês ou ouvir alguém falando inglês. Por quê? Se eu sabia quase as 2.000 palavras em inglês, eu deveria entender alguma coisa, não é verdade? Acontece que, do ponto de vista técnico, ter um bom vocabulário em inglês não é ou não significa saber 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 palavras em inglês. Ter um bom vocabulário em inglês também não tem nada a ver com o fato de você saber 5.000 palavras em inglês e mais 1.000 palavras raramente usadas, palavras esdrúxulas que quase não se ouve ou não se encontra em livros. Ter um bom vocabulário em inglês, do ponto de vista científico e técnico do negócio, que é a minha área, aquisição lexical, significa ser capaz de usar naturalmente e corretamente as palavras mais usadas do cotidiano da língua inglesa. É você saber combinar essas palavras de modo natural. É você ser capaz de usá-las para se comunicar de uma forma fluente, de uma forma clara, de uma forma direta, sem frescuras e sem enrolação. Vamos lá. Um exemplo aqui. Você sabe que em inglês festa é party. E você sabe que fazer em inglês é make or do. Na hora de falar fazer uma festa, geralmente a gente traduz, do português para o inglês usando essas palavras soltas. Então a gente vai dizer coisas como make a party or do a party. Acontece que, naturalmente, em inglês ninguém fala isso. O que se fala em inglês é throw a party, ou have a party, give a party, hold a party. Eu não estou aqui fazendo propaganda de collocations, que é o nome que a gente dá para esse tipo de coisa. Eu estou aqui para falar a você que ter um bom vocabulário em inglês significa aprender esse tipo de uso das palavras, uso natural e coerente das palavras em inglês. Para não ficar só nesse exemplo da party, deixa eu pegar um outro exemplo. Você sabe que carro em inglês é car. E aí você consegue fazer algumas combinações comuns, tipo drive a car, dirigir um carro, buy a car, comprar um carro, sell a car, vender um carro. Mas e se você tivesse que dizer ligar um carro? Você diria switch on the car, turn on the car? Sabia que em inglês o mais comum é você falar start the car, que traduzido ao pé da letra fica começar o carro, iniciar o carro? Start the car. É saber esse tipo de combinação, é saber usar as palavras desse modo natural que torna o seu vocabulário um bom vocabulário em inglês. Não adianta decorar inúmeras palavras, não adianta fazer uma lista de objetos que você tem dentro do banheiro da sua casa ou da partes de uma casa ou dos objetos da cozinha da sua casa e tentar decorar aquilo tudo achando que você vai ter um bom vocabulário em inglês. Para pensar aqui comigo. Com que frequência você acorda ou você passa o dia todo aí da sua vida falando sobre as cores em português? Você já acorda pensando assim, hoje branco, amarelo, azul, vermelho? Por que você tem que aprender o nome de todas as cores em inglês para achar que você tem um bom vocabulário em inglês? Por que você tem que saber todas as partes do corpo humano em inglês para achar que você tem um bom vocabulário em inglês? Isso só prova que você tem uma boa memória, mas não um bom vocabulário em inglês. Porque do ponto de vista técnico, repito, ter um bom vocabulário em inglês é saber usar de modo natural e coerente as palavras mais comuns da língua inglesa. Ter um bom vocabulário em inglês, como eu disse antes, também não quer dizer que você saiba inúmeras palavras raras, palavras que quase ninguém usa. Isso é legal,
né? Te dá aquela coisa assim, oh, eu sei uma palavra que o outro não sabe, haha, que legal, que bacana. Mas isso não é ter um bom vocabulário, porque na prática, na comunicação, essas palavras mais atrapalham do que ajudam. Para pensar de novo aqui. Se é raramente usada, por que eu tenho que aprender? Ninguém usa. Então, qual é a lógica, qual é a vantagem disso? Pare para pensar nisso, ok? Ter um bom vocabulário em inglês, por exemplo, não é decorar inúmeros phrasal verbs. Grandes coisas, porque na hora de usar os phrasal verbs na prática, tudo isso muda e você precisa saber combinar as palavras de modo correto. Esse é o assunto que eu adoro falar. As minhas palestras, meus workshops, os cursos que eu ofereço no site Inglês na Ponta da Língua, inclusive tem inscrição aberta para o curso Aprender Inglês Lexicalmente, dá uma olhadinha lá. É o que eu falo no meu livro, nesse primeiro livro aqui que eu escrevi, o Inglês na Ponta da Língua, e nos demais. Esse é o tipo de assunto que eu quero trazer para vocês com mais frequência aqui no canal. Ajudar você a se tornar um pouco mais consciente do seu aprendizado de inglês. E não só saber dizer abobrinha em inglês, ou phrasal verb tal, ou expressão idiomática tal. Aprender inglês vai além, ou ter um bom vocabulário em inglês, vai além desse tipo de conhecimento. É você se tornar consciente de que ter um bom vocabulário serve para você se comunicar naturalmente. E a gente vai falar mais sobre isso. Ok? Guys, thanks a lot for watching. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se quiserem continuar o assunto, a discussão, deixe sua pergunta, sua crítica, seu elogio, seu qualquer coisa nos comentários aqui abaixo. Ok? And let's keep talking about it. Alright? Thanks a lot for watching. It's really a pleasure to be back here with you all. And let's try it. Ok? Bye bye. Take care. And keep learning.